Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos na nossa aula 3 da semana da regularização imobiliária. Sou Carlos Chicon, sou arquiteto e urbanista. Eu ajudo arquitetos e engenheiros a faturarem mais para o seu escritório na área que mais cresce. Se você não assistiu a aula 1 e 2, eu vou dar um resumo aqui, mas será interessante que você pare essa aula e você assista a aula 1 e 2 para que tudo faça sentido para você. Por que eu te falo isso? Eu ensino arquitetos e engenheiros a fazer mais de R$ 10.000 por projeto por regularização de imóvel. E aqui nessa aula eu vou tirar todas as dúvidas que vieram fazendo para mim, todas as perguntas, que pode ser sua dúvida também. Porém, para que tudo isso faça sentido, você tem que voltar para a aula 1, tem uma breve revisão aqui. Aula 1, eu falo dos maiores erros que se cometem na profissão, quais erros que eu cometia e erros que as pessoas ainda cometem hoje por não saber o caminho, não saber o trâmite, não saber como que funciona um processo, um projeto, um protocolo, como tramita, como caminha, como você faz esse trato aos processos, como você vai atrás, como você vai no órgão. Eu falei tudo isso na aula 1. Na aula 2, eu falei os 5 pilares para você fazer mais de R$ 10.000 por regularização de imóvel. Eu detalhei tudo certinho, como é que você tem que fazer, o que fazendo esse espaço, o que te aproxima mais e fazer mais R$ 10.000 por projeto. Então, para fazer sentido para você todas essas dúvidas aqui, eu te indico que você pare, faça lá a aula 1 e 2, depois volta aqui. A aula vai ficar no sistema, você não vai perder nenhum detalhe. Um toque que eu vou dar para você assistir a aula um pouco mais rápido, e quando a gente coloca na velocidade um pouco mais rápida, o nosso cérebro assimila melhor. Então, na velocidade ali, coloca na velocidade 1.5, que vai ficar 50% mais rápida. Você vai ganhar tempo, você não vai ficar muito tempo aqui sentado, e teu cérebro vai assimilar mais o tiro da aula, porque essa aula é de extrema importância. Então, vamos lá. O que nós falamos na aula 1? Na aula 1 nós falamos os maiores erros, que é não olhar a legislação, não pede os documentos por completo, aí você protocola um processo, isso acaba dificultando a análise do processo, eu expliquei lá. Não vão ao órgão público, não calculam as taxas em posse e perdem os prazos do Comunix, e todo esse espaço aqui não muito bem executado, tem que ser feito da maneira correta. Não fazendo isso, te afaste de R$ 10.000 por projeto, por regularização. E não só isso, não é somente o faturar, você não seguindo os passos, o processo fica moroso, fica lento, o seu cliente começa a ficar desgostoso com o seu trabalho começa a demorar, e não adianta. Quanto mais longo fica o processo, mais longe você fica do seu cliente. A gente sabe da dificuldade que nós temos nos órgãos públicos por não saber tratar com ele, mas o nosso cliente leigo nesse assunto, ele vai sempre achar que a culpa é nossa, que nós não demos a atenção correta. Então, seguindo os passos corretos, como eu estou passando aqui para vocês, é sucesso garantido. Isso foi da aula 1. Na aula 2, eu expliquei minuciosamente a análise da matrícula do registro de imóvel. Se lá consta a construção, se a pessoa que está te contratando é o proprietário efetivo de fato, ou algum parente dele, ou ele está sendo contratado, está subcontratando você, se as medidas que constam ali em cima, na primeira folha da matrícula, bate com as informações, se isso está junto com o IPTU, se essas informações são equivalentes, o histórico da edificação, para saber o que tem que ser regularizado, todo levantamento da área construída, a execução do projeto de regularização, o cálculo das taxas de CND e de INSS, para depois você fazer a averbação na matrícula. Quando você segue esses passos da forma como eu expliquei, é imóvel 100% regular e seu cliente feliz. Então, se você, mesmo que você não assistiu a aula 1 e 2, você chegou só até aqui, dá uma voltadinha lá, assiste, pega esse sentido, você vai ver que mesmo que você nada saiba nessa hora e você quer ser um regularizador de imóvel, aqui você vai ver que é possível. Você vai conseguir seguir por esse caminho. Eu estou nessa área já fazem 19 anos e não me arrependo nem um dia. Porque quanto mais a gente trabalha, mais oportunidades aparecem nessa mesma área de imóvel. É muito diferente de quem tem um comércio, que você precisa comprar, vender, fica aquela margem no meio do caminho. Aqui nessa área aqui, nós trabalhamos com aqui, ó, nós temos o nosso intelecto, o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe. E quando você descobre esse caminho, você aprende, você tem um passo a passo, que esse passo, não importa as áreas que você esteja, ele se repete sempre. E você cria a sua maneira, o seu trato, o seu método, é sucesso garantido. E disso começa a aparecer outras oportunidades para você ao longo, tudo sempre relacionado a imóvel ou a regularização de imóvel. Então vamos lá, as perguntas.
As perguntas que chegaram para mim aqui, elas chegaram no formulário para você que se inscreveu, você fez o formulário lá, o Instagram, Facebook, pelo WhatsApp, pelo nosso e-mail. Então, eu peguei as principais, aquelas que mais se repetiam e as mais importantes também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, como inicio nessa área de regularização de imóveis? Vamos lá. Vamos lá, você está aqui, digamos que você já assistiu o Alan 2, você já percebeu isso daí, você vê que você viu que é possível. Hoje você já tem uma proximidade melhor com documentação. O que é uma propriedade, o que é uma regularização, o que é uma BIT, o que é uma parada de aprovação. Então hoje você já sabe esse trato dos documentos. Beleza. Mas como é que eu inicio? Eu não tenho cliente, eu não tenho ninguém. Eu estou fazendo arquitetura ou engenharia e eu estou trabalhando numa loja de roupa, num restaurante, enfim, eu não estou no mercado de trabalho. Como é que eu faço? Aí, você precisa avaliar você. Então, para você entrar nesse ramo, você precisa adquirir um pouco de experiência, tanto seja aqui, seja em algum outro lugar. Então, o que eu indico você fazer? Começa falando com as pessoas que você conhece, assistindo essas aulas aqui, indo até o final dessa aula de hoje, que o final é muito importante para você, é o seu crescimento. Você pode falar assim, olha, eu posso fazer uma análise do seu imóvel sem compromisso nenhum? Comece a pegar algumas coisas de que você consegue avaliar. Pega, avalia, vai na prefeitura, tira as dúvidas, você já vai começar a ter o trato da documentação, como isso funciona. Digamos que você trabalha no escritório de arquitetura, no escritório de engenharia, que escritórios só fazem projetos de arquitetura, projetos de interiores, projetos complementares, e eles ainda não fazem essa parte legal. Tem muito escritório que não quer fazer essa parte legal por achar que é muito burocrático. Você está trabalhando num lugar desse, ofereça para fazer uma análise de graça. Fala, olha, posso fazer essa análise? Não é que você está trabalhando de graça. Além de você adquirir experiência, você vai entender o que é fazer uma análise. E aqui, quando eu falo que é possível fazer mais de 10 mil reais por regularização, por projeto, é aí que você vai já conseguir fazer. Ela fez o levantamento, viu o histórico do imóvel, que precisa fazer a regularização, leva para o seu chefe, para a pessoa que você se reporta no dia, para assim, olha, estou com esse caso aqui, é possível fazer essa regularização. Vamos fazer uma parceria nesse caso? Eu sei como é que faz. Pode ser que no começo você cobre isso, mas você tenha parceiros que às vezes estão na sua frente para fechar com o cliente. Esse teu parceiro fecha com o cliente e você faz a execução, até você adquirindo maturidade. Eu estou nessa área há 19 anos, não foi fácil eu chegar até aqui, por isso que eu falo lá na aula 1, eu conto a minha história, como é que eu comecei. Vou falar rápido aqui, eu trabalhava numa loja de carro, a loja estava fechando e chegou uma moça para vender a licença da placa de anúncio, aquela placa que fica na porta do comércio, ela precisa dar licença. Eu não sabia disso, era o último dia da loja, fui atrás das informações e vi que era simples, isso foi lá em 2004, estamos aqui em 2023, 19 anos depois eu estou aqui ensinando isso para vocês. Então, quer trabalhar nessa área, quer ter sua independência, você não precisa de grande escritório, você não precisa de uma estrutura grande, você tendo um celular, um computador, já está excelente para você trabalhar. Então, assiste aqui que você vê como é possível isso. Então, essa é a pergunta mais importante que chegou para mim. Vamos lá. Como sei qual regularização meu cliente precisa? Vamos lá. Na hora que você fizer o levantamento, se for uma residência, você vai fazer o levantamento da matrícula, está lá na aula 2, levantamento de IPTU, levantamento de área construída, os históricos, está lá na aula 2, explica como é que faz isso. E a partir daí, você já vai saber qual é a regularização que ele precisa. Caso seja um imóvel comercial, caso ele não tenha essa regularização, você ainda tem a licença de funcionamento, que é o alvará de funcionamento e o alvará do Corpo de Bombeiros, que no meu treinamento eu tenho essas aulas em que eu ensino a fazer a licença de funcionamento e fazer o alvará do Corpo de Bombeiros. Então, eu detalhei tudo isso lá na aula 2, está lá como fazer esse levantamento, como fazer essa busca aqui para começar, para você entender qual regularização o seu cliente precisa. Quando você começar a puxar os históricos, ali você já vai entender. O está regularizado aqui, tem 50 metros que não está feita a regularização dessa área, tem que regularizar isso na prefeitura, depois fazer essa averbação na matrícula. Tá bom? Isso é um imóvel comercial, as devidas licenças municipais e estaduais. Vamos lá. Isso é uma coisa que eu falei bastante sobre o uso capião. Por que preciso fazer parceria com o advogado para processo de uso capião? Vamos lá. Processo de uso capião, você fazendo todas as buscas, que no meu treinamento eu também mostro direitinho como é que você descobre isso.
fazer a parceria com o advogado. Por quê? O advogado é ele que vai fazer toda a análise documental. Ele vai saber tempo de posse, período que a pessoa está lá, quais são os documentos que configuram após 5, 10, 15 anos, 20 anos, seja imóvel rural, seja imóvel residencial, pode até ser um apartamento, não importa, todo tipo de imóvel, que caso ele não tenha a documentação de propriedade, é possível fazer o uso capião. Esse é um dos motivos. Caso seja um inventário, o inventário seja muito grande, tem uma seção de herdeiros muito grande, você também consegue fazer o uso capião, que você pula um tempo absurdo e você consegue fazer isso de uma maneira mais rápida, já passando a propriedade para o nome do seu cliente. Só que para isso precisa do advogado. Por quê? O advogado que vai montar o processo, ele vai protocolar e será analisado pelo cartório. Tem o judicial, que é analisado por um juiz, e tem o extrajudicial, que é analisado pelo cartório de registro de imóveis, pelo escrevente. Aonde entra o trabalho do arquiteto e do engenheiro? Para ele concluir o uso capião, ao meio dele, quando ele vai para análise, obrigatoriamente temos que apresentar planta do levantamento do altimétrico cadastral e memorial descritivo com a indicação de todos os confrontantes. Então, o nosso trabalho, ele é esse, é fazer o projeto plano altimétrico, com todo ele que ele tem que ser georreferenciado, com a indicação dos confrontantes ali. O advogado não faz o uso capião sozinho, o arquiteto não faz o uso capião sozinho. Isso é um enlace que dá muito certo. Eu faço muita parceria com escritórios de advocacia que só fazem uso capião. Eu faço muitos projetos para eles, tá bom? Como precifico cada regularização? Vamos lá. Esse é o tipo de coisa que a gente pode verificar assim, que cada caso é um caso. Tem cliente que ele pode pagar mais, tem cliente que ele não consegue pagar mais. Então, como é que eu faço isso? Eu faço o meu custo mensal. Quanto eu custo por dia? Qual é o meu custo diário? Seja ele pessoal ou profissional. Eu custo X reais por dia. Eu sei que no mês eu tenho que fechar X reais de projeto. Então, no começo do mês, eu sempre puxo um pouco mais no preço, e no final do mês, para a gente fechar essa média, eu sempre diminuo um pouco o valor. Mas não é de qualquer jeito. Eu uso uma base de valor de R$ 30 o metro da área a regularizar. Então, vamos lá. Se uma pessoa tem 300 metros quadrados, ou 200 metros quadrados, vamos falar 200 metros quadrados vezes R$ 30, estamos falando de R$ 6.000. Só o projeto. Só o projeto. Ainda tem todo o trâmite de protocolamento na prefeitura, acompanhamento até o cartório. Então, se só um projeto custa 6 mil, não é só o projeto, ele é um custo, mas você tem todo o custo envolvido. Protocolamento, ir na prefeitura, agendamento, técnico. Então, por isso que esse conjunto todo, ele não chega a 10 mil, ele sempre ultrapassa. Então, tem clientes que conseguem puxar 12, 13, 15, e tem clientes que você tem que travar nos 10 ali. Eu não vendo nenhum projeto meu menos que R$ 10.000. Por quê? Por conta do meu custo, por conta daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu vou entregar para o meu cliente, da segurança que eu vou fazer da entrega do trabalho para ele. Então, meu custo é relativamente esse. Então, caso você não saiba como fazer, comece a fazer isso. Vê quanto você custa por mês. Quanto você custa? Tudo, pessoal ou profissional. Custo lá R$ 150 por dia. Mais ou menos isso. Faz a conta por mês. Você vai ter um custo aproximado de R$ 4.500, mais ou menos, por mês. Você, só você, pessoa, que isso engloba, caso você tenha escritório, os custos do seu escritório, água, luz, condomínio, caso seja no condomínio, e os custos que se envolvem, café, água, documentação de papelaria, tudo isso. E aí, os seus dados pessoais, você paga aluguel, você não paga, você mora com os pais, você não mora, quanto você custa por mês? As baladinhas que você faz, enfim, sua conta de celular, e ver quanto você custa por mês, e aí você já consegue saber quanto você vai custar, quanto você vai cobrar cada projeto e como você vai conseguir fazer a divisão. Então, eu comecei a fazer, eu pego tem muitos casos que eu faço, divido em 10 parcelas. O cara vai pagar 10 mil, por exemplo. Só que eu tenho vários de 10 mil. Então, no mês, me dá um valor bom. Isso vai formando uma carteira. Isso vira uma bola de neve. Do que o cara pega, te paga a vista, você paga aquilo, mês que vem você já não tem mais entrada. Então, eu prefiro, faz lá, divide em 10 vezes, 15 vezes, vai fazendo aquela bola de neve, todo mês está caindo sempre dinheiro na sua conta. É a forma como eu trabalho e, para mim, dá muito certo. Vamos para outra. Vamos lá. Eu quero agregar esse tipo de serviço no meu escritório, mas não tenho o conhecimento necessário. Consigo agregar?
Essa é uma pergunta muito boa. Muitos escritórios de arquitetura, eles preferem contratar esse trabalho. Muitos escritórios de arquitetura e engenharia, eles preferem passar para terceiros. Eu trabalho para outros escritórios, né? E eu faço para eles, mas eu sempre falo, cara, coloca você para fazer isso daí. Só que eles preferem contratar. Por isso que o nosso nicho, ele é pequeno. São poucas pessoas que trabalham com isso. Porque não é todo mundo que gosta dessa parte legal, essa parte documental, de encontrar as soluções, daquele projeto que você tem, arrancar mais um potencial construtivo para o seu cliente, para ele ter um pouquinho a mais, você fazer as compatibilizações de projeto entre área computável e não computável, que isso eu explico no meu treinamento, eu explico isso direitinho, de ponta a ponta. Então, você consegue agregar sim. Buscando conhecimento, a gente consegue fazer qualquer coisa na vida, que é uma coisa que eu falo assim, se alguém já faz determinada coisa, por que eu me especializando eu não vou conseguir fazer também? Vai depender daquilo que você gosta, daquilo que você quer fazer, se aquilo tem a ver com você, é só querer que a gente consegue. Se especializa, vai a fundo, você consegue com certeza agregar esse trabalho no seu escritório. E se você já faz projetos de arquitetura, projetos de engenharia, isso é mais um gancho legal para você trabalhar, tá bom? Vamos lá. Como sei se a prefeitura aceitará meu projeto? Ótima pergunta também essa daqui. Na aula 2, eu expliquei todas as análises que você tem que fazer, todas as análises que tem que fazer para você dar entrada no seu projeto, para que seja tramitado na prefeitura. Mas lembrando, às vezes tem algumas coisas obscuras na legislação que a gente acaba não sabendo. Então, tudo que a gente vai fazer para alguém, a gente sempre fala que a prefeitura vai aceitar, que o nosso projeto é dessa maneira mesmo, mas a nossa atividade, ela é meio de caminho. O que é isso? Você tem o cliente, você tem o órgão público e tem a gente aqui no meio do caminho. Então, a gente tem cliente, prefeitura e a gente aqui no meio do caminho que a gente faz essa ligação de um com o outro. A gente une esses caras aqui. Então, a gente está representando o nosso cliente com o órgão público. Só que às vezes tem lugares que às vezes tem uma legislação obscura. Eu vou contar um caso aqui para vocês, muito importante, que serve de exemplo. Eu estava fazendo uma regulação num colégio, onde era uma área envoltória do tombamento histórico. Então, aqui em São Paulo, qualquer local é assim. No raio de 300 metros quadrados, nada pode ser mais alto que o patrimônio, nada. Só que o colégio ele foi construído em 1988 e a igreja foi tombada em 1991. Logo que direito adquirido. Vamos iniciar a regularização, fui consultar o órgão público, consultei o órgão de tombamento, falaram, não é possível, o prédio está pronto anterior ao tombamento. Iniciamos o processo. Demos entrada na prefeitura, demos entradas no patrimônio. No patrimônio ele brecou. Por quê? Em 1976 existia uma indicação de tombamento do IPHAN. O IPHAN é o órgão de tombamento da União. Ele é federal. Então ele sobressai em cima de tudo. Coisa que nem o departamento daqui de São Paulo de tombamento sabia, o departamento municipal com PRESP, departamento estadual com DEFAT. E quando eu fiz a consulta no IPHAN a gente faz a consulta por e-mail, eles falaram que não tinha nada. Só que isso caiu no colo de um técnico do Compresp, que ele foi muito criterioso e ele conseguiu buscar essa indicação de tombamento, não era nenhum tombamento. Todo mundo ficou com medo de aprovar, eles aprovaram, mas meu cliente teve que pagar uma multa, não é que ele não ficou sem a regularização, mas apareceu uma multa no meio do caminho que ninguém sabia. Então, por isso a gente tem que deixar isso muito bem claro em contrato, quando você fala com seu cliente, que aqui está tudo certo. A viabilidade que eu montei, que eu ensino lá no meu treinamento, fazer a viabilidade, como você monta essa viabilidade, às vezes alguma coisa ali escapa, porque as nossas atividades é meio do caminho. Pergunta para um advogado, quando ele entra com um processo para alguém, quando ele vai entrar com uma liminar, que é aqueles caráter de urgência, se ele fala, não, tá garantido, eu vou te garantir. Ninguém garante nada. Quando se trata de órgão público, você nunca pode garantir. Você tem que deixar sempre em aberto. Se o seu cliente, às vezes, não sentir confiança e ele quer que você fale que você vai concluir, eu pulo fora de cliente assim. Porque, geralmente, quando o cliente ele é muito incisivo, ele quer que você coloque no papel que você vai garantir que ele vai ter sucesso, às vezes pode ser que lá atrás ele já tenha uma informação de que não é possível e ele precisa de alguém que garanta porque ele tem algum problema e quer jogar esse problema no colo de alguém. Então, cuidado. O nosso maior inimigo chama-se nosso cliente. Eu sei que muitos deles acabam virando amigo, a gente acaba tendo uma certa afinidade, mas cuidado.
tá? Então, só lembrando aqui que a prefeitura sempre, 90% da chance, ela vai aceitar seu projeto. Se fazendo estudo de viabilidade, que eu explico no treinamento, de como ele tem que ser feito, você vai saber se será possível ou não, ou se tem alguma coisa obscura no meio do caminho que você não sabe. Então, por isso, nossa atividade é meio de caminho. Vamos lá. Apareceu muito tecnólogo, que é os cursos, né, de 2 anos. Vamos lá. Tecnólogo de engenharia pode ensinar projetos de regularização ou de obra? Vamos lá. Sempre me perguntaram isso daí. Vai depender do órgão que trata isso, que pode ser o CREA, pode ser o CAL. Geralmente, eles não aceitam, acho que até 30 metros quadrados só que pode assinar. 30 metros quadrados não é nada, é uma edícula. Mas o que eu indico? Você quer trabalhar nessa área? Às vezes você ainda não está com recurso suficiente para ingressar numa faculdade para se formar em arquiteto e engenheiro, já que você já tem essa pretensão de querer ser um regularizador de imóvel, o que você faz? Começa a pegar esse serviço, assiste lá aula 1 e 2, no meu treinamento eu falo isso também, e aí você pega e você faz parcerias. No começo da minha carreira, quando eu só fazia licença, não era formado. Comecei em 2004, fazer faculdade em 2007, me formei em 2012. Eu também não sabia. Então, começou a aparecer projetos, começou a aparecer regularização para fazer. Eu comecei a fazer parceria com outros arquitetos e engenheiros. Aí, eu pegava o serviço, eles faziam o desenho, né? E a gente fazia essa parceria. Eles não queriam no órgão público, eu pegava a documentação, protocolava, levava no cliente. Até que eu resolvi fazer faculdade. Porque logo no começo, quando o primeiro, acho que o primeiro projeto que apareceu para mim foi em 2005, se eu não me engano. Eu não tinha recurso para começar a fazer faculdade ainda. Eu tive que esperar mais 2 anos ainda para mim começar a fazer. Mas, cara, o tempo vai passar sempre. Não importa. Se você é predestinado e tá com foco ali, daquilo que você quer na sua vida, é calma que vai chegar. Vai fazendo devagarzinho, passo a passo. O esforço, ele não precisa ser muito forte, mas ele tem que ser um pouquinho por dia. Pensamento positivo por dia, um pouquinho de execução por dia, e aí você chega lá com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Chega para todo mundo. Vamos lá. Meu cliente construiu acima do permitido pela legislação. O que fazer para regularizar? Olha, tem alguns casos em que os clientes eles são audaciosos, eles ultrapassam aquele potencial construtivo. Tem cidades, tem municípios que eles cobram uma outorga onerosa, alguma multa para isso e eles se regularizam. Cada caso é um caso. Tem município que aceita, tem município que não aceita. Aqui em São Paulo existe um limite. Se o cara passa desse limite e não regulariza, para regularizar só pedindo a demolição. Não tem jeito. Eu sei que Blumenau também você não consegue. Acho que Curitiba consegue, acho que Minas consegue. Algumas cidades conseguem, algumas não. Vai depender do plano diretor da cidade. Tá bom? Como lidar com o órgão público? Cara, eu sei que muita gente. Existe aquele mito, né? Existe um mito assim, pô, órgão público, ninguém faz nada. Os caras ficam lá sentados, ninguém dá atenção pra gente. Cara, existe pessoas assim lá? Existe, como todo lugar existe. Como às vezes você vai numa empresa, e às vezes na própria empresa da qual você trabalha, tem um cara lá que só enrola, não faz nada, e não quer nada com nada e joga a problema pro outro. Tem pessoas assim? Tem, mas são a minoria. Em sua grande maioria, eles estão lá para ajudar, eles estão lá para fazer o seu processo andar. Eles querem saber qual é a sua real intenção naquele protocolo, daquele processo que você fez. Você quer realmente aprovar? Você quer só empilhar processo? Então, como é que você faz isso? Lá na aula 2 eu falei como é que você vai, como é que você trata com o público, como é que você tem que ir, como é que o teu projeto tem que estar montado. Lá na aula 2 eu falo e no meu treinamento eu intensifico bastante isso aqui, que é o criar aliados, né? Que é o que a gente precisa ter aliados na prefeitura, no cartório. Todo lugar que a gente vai, a gente tem sempre ter algum conhecimento. E nos órgãos públicos, lá no aula 2 eu falei também, no meu treinamento eu falo bastante, em que são os melhores lugares para você captar clientes. Lá você vai sempre achar alguém que está perdido, vai sempre encontrar algum arquiteto no meio do corredor lá, está perdido, sabe como fazer, o cara precisa protocolar, não sabe como, e aí é uma excelente chance você iniciar a fazer uma parceria, você iniciar a fazer um trabalho com ele, iniciar. Olha, eu vou no órgão público, sempre fui, gosto. Depois da pandemia agora diminuiu bastante o fluxo, mas a gente tem que sempre
E toda vez que eu vou, eu sempre acabo conhecendo alguém novo. Não tem jeito, faz parte. E o próprio técnico, ele pega alguém que não está sabendo direito, você já tem uma afinidade com o cara fala, olha, procura esse cara aqui, esse cara sabe fazer, esse cara resolve. Beleza? Eu acho uma pergunta mais técnica aqui. Vamos lá. Pode-se desdobrar ou unificar qualquer metragem? Vamos lá. Cada município, existe um código de obras, existe uma lei de ordenamento, de plano diretor da cidade. O que você precisa ver? Saber se naquele município, qual o tamanho mínimo de lote, qual o tamanho máximo de lote. O que você pode colocar ali? Porque às vezes tem cliente, cara, ter uma área muito pequena, o cara quer ter uma área muito grande ou vice-versa, às vezes não é possível. Então, isso tem que ver o trato lá na prefeitura, tá? Na hora que você entender o que é um projeto de aprovação, execução, que eu falei lá na aula 2, um projeto de regularização, aí isso aqui já fica mais fácil para você, tá bom? Imóvel comercial é a mesma legislação para residência e para regularização de construção? Sim, é a mesma. O que você tem que fazer, as análises que eu ensino lá no meu treinamento, que é estudo de viabilidade técnica legal, eu falo sobre imóvel comercial, sobre imóvel residencial e essas análises. Então, o que você faz para um é igual para o outro. Vai mudar somente o uso da atividade do imóvel. Mas a análise final é tudo igual para todos eles, tá? Agora é o seguinte. Eu quero falar realmente com quem está interessado mesmo, quem ficou comigo até aqui, assistiu as 3 aulas, acompanhou no Instagram, acompanhou o conteúdo, viu lá que eu tenho conteúdo pra caramba no Instagram, muitas coisas que eu falo, tá lá. Então chegou o momento da verdade, chegou o momento daquele que realmente quer aprender, daquele que realmente quer ficar comigo, quer se tornar um regularizador de imóveis, quer fazer mais de 10 mil reais por regularização. Como é que faz, o que é imóvel, como é que analisa documento, o que precisa ser analisado, tudo isso. Então aqui, o que eu tenho aqui comigo hoje? Eu quero passar para você um treinamento que eu tenho. É um treinamento que, o que eu fiz, cara, eu estou no ramo há 19 anos. Eu aprendi muito. O que você imaginar de prefeitura, de órgão público, de regularização, de projeto, eu já passei aqui. O que eu fiz? Dei umas batidas de cabeça, porque eu tive que aprender sozinho. Eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu tinha umas indicações, mas eu tive que aprender na raça sozinho. Então, o que eu fiz? Para que você não bata a sua cabeça, para que você erre menos. Eu peguei tudo que eu sei, tudo, de ponta a ponta, joguei no liquidificador, bati, espremi, joguei num pano, amassei, tirei aquele caldo grosso, só do que você realmente vai precisar para se tornar um regularizador e o que você vai realmente precisar para fazer mais de 10 mil reais por regularização de imóvel. Você seguindo esse passo aqui, você seguindo da forma que eu passo para você, você vai conseguir fazer as análises, o que é uma documentação, o que é contrato de compra e venda, o que é uma matrícula, o que é uma escritura, o que é um estudo de viabilidade, o que seu cliente precisa para ter imóvel regular, o que você precisa oferecer para ele, quais são os trâmites, como tramita, como faz, e é dessa forma que é isso aqui que eu quero passar para você. Então vamos lá. Meu curso ele está dividido em módulos. O treinamento, é um treinamento muito específico, conforme eu falei para você. Peguei só aquilo que você precisa aprender realmente e o que você vai aprender, que é aquele caldo grosso somente para você fazer mais 10 mil reais por regulação de imóvel. Vamos lá. O módulo 1, que é o que eu falo das análises, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui a página do curso, realmente, para vocês terem ideia do que é. Eu ensino a fazer todas as análises da matrícula do registro de imóvel, matrícula de uma transcrição, um contrato de compra e venda e IPTU. Como você vê essas informações e você faz esse link. Quais são as informações necessárias que você precisa saber, qual que é de cada um. E ali eu mostro a você como faz. Para você fazer um bom estudo de viabilidade, você precisa ter as informações, irmão. Você precisa interpretar. O que isso quer dizer para você? Tá, matrícula, um monte de coisa escrita, IPTU, um monte de número, um monte de coisa ali. Como é que você analisa? Lá eu vou mostrar para você. Compatibiliza, junta esses dois aqui. Vamos lá. No módulo 2, pensa assim comigo, ó. Você está perdido numa estrada, à noite, rodando com o seu carro, uma neblina, aquela chuva, à noite, não tem iluminação. De repente, o limpador de para-brisa um sobe em cima do outro e você não sabe, não está enxergando nada, não sabe nem para onde ir. Esse é o módulo 2 que eu falo, onde eu ensino toda a regularização, eu ensino todo o projeto, como você vai, o que você vai, como é que você vai conduzir, como que é o processo, como que é o projeto, o que era computável, o que era não computável, quais são os cálculos, tudo isso de um projeto de regularização para você seguir em frente na sua estrada e não se perder. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o curso por dentro, como é que ele funciona, como é que ele é. Vamos lá, ó.
Nós temos aqui, ó. Primeiro eu já inicio falando boas-vindas para vocês. Eu tenho boas-vindas, onde eu falo para você como é que você tem que estudar e tem informação importante aqui de como que você vai seguir os seus estudos aqui. Vamos lá. Do que nós tratamos aqui? Vou mostrar todas as aulas aqui para vocês. Análise iniciais, matrícula versus IPTU. Lá na aula em 2, já expliquei para você o que é matrícula, o que é IPTU, como é que você junta essas informações. O que é essa compatibilização, como é que você descobre qual informação necessária você precisa. Por que você precisa saber disso? Porque logo na sequência, você vai saber o que é um imóvel regular, vai saber qual que é a regularidade. Então vamos lá, vem aqui, ó. Verificação da regularidade. Sistemas de consulta. Hoje, a maioria das prefeituras tem sistemas de consulta. Os dados urbanísticos, zoneamento, quais são as restrições, quais são as atividades comerciais permitidas, montar a viabilidade do projeto, esse é um módulo extremamente importante. Compatibilização dos projetos de execução, de aprovação de projeto, taxas de outorga onerosa, onde você vai protocolar um projeto. Outro aqui, tem aliados, que eu vou falar na aula 2, sobre os aliados na prefeitura, você angariar cliente, você fazer essa busca na própria empresa que você trabalha, com os seus amigos, com os seus parentes. Porque é o seguinte, lá na aula 1, eu mostro lá, né? 60% do Brasil é irregular. Cara, é muita coisa. Então, onde você está agora, se olhar pela janela, tem algum imóvel que você está vendo ali, algum dele é irregular. Tem alguma irregularidade. Às vezes até o próprio imóvel que você mora. Então, você pode iniciar o seu trabalho às vezes fazendo a primeira análise do imóvel que você mora, caso você não esteja no ramo, caso você queira entrar no ramo, e você está aí pesquisando para entrar nessa área que eu super indico. Então, você já começa aqui, que todas as informações que eu passei antes, você vai precisar fazer o aliado. Isso não tem como, porque é ali na prefeitura, ali no órgão público que você vai conseguir fazer isso. Como cobrar por um projeto, eu até falei mais ou menos aqui, mas aqui cada item eu aprofundo mesmo, eu vou lá no dedo da ferida, eu falo cada um. Os links de pesquisa, o modelo de viabilidade que eu utilizo, como eu monto meu, eu disponibilizei isso para você, está aqui para você usar a sua maneira, ele é totalmente editável, você consegue deixar ele com a sua cara, mas é que ali existe uma sequência. Os modelos de projeto simplificado para nova reforma e regularização e quais as leis e decretos. As leis e decretos estão aqui, é do nosso município de São Paulo, tá? Mas todo município existe o Código de Obras, e isso que eu estou passando para você é basicamente o que todo mundo usa. Vai mudar um trato de um ou de outro, vai mudar tipo de achura, como que eles tratam isso, mas a funcionalidade, o que é uma taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, o que é uma outorga onerosa, o que é uma multa quando o cara constrói além, o que é a INSS, o que é a CND, tudo isso é igual para todos, tá? Então vem aqui, ó, vem nas boas-vindas, aí a gente vem aqui, ó, análise de matrícula e IPTU, temos aqui o levantamento de informações aqui. É aqui que nós vamos juntar todas as informações necessárias, aqui eu explico como é que você faz cada uma, aonde você busca isso, para você depois montar o seu estudo de viabilidade técnica legal, que é a próxima aula aqui, ó. Sem um estudo de viabilidade técnica legal bem montado, você não consegue fazer desenrolar o seu projeto. Por quê? Se você só é daquele que vai levantando as informações, vai fazendo as anotações, você pode se perder. Então aqui, que eu falei lá atrás que eu tenho o meu modelo, você já vai entrar no sistema, busca a informação, coloca. Se alguma informação que você tem que buscar manualmente, que você tem que ir lá na prefeitura, você tem que ir lá no registro de imóvel, ou na Receita buscar a informação, você traz a informação e coloca aqui dentro. Por quê? No futuro, quando você tiver com o seu processo em andamento e tiver alguma dúvida, você levanta aqui, eu sabia que esse dia ia chegar, porque existia essa restrição, ia ter esse passo para fazer, tinha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, estudo de viabilidade, você não consegue fazer um bom projeto sem uma viabilidade muito bem montada. Aí vem aqui, ó, projeto de aprovação nova. O projeto de alvará de aprovação e execução, eu peguei um caso prático meu, que eu tenho, que nós fizemos, que eu fiz execução. Eu mostrei aqui o que é levantamento paleotimétrico, como é que você faz levantamento, o que é área construída, o que você precisa colocar como demolição, qual a acessibilidade que é necessária, quais são as vagas de estacionamento. Aqui eu coloquei tudo que você precisa. Como é o projeto, qual é a achura que você tem que usar, tudo que você necessita saber sobre o alvará, tem tudo aqui. Não existe treinamento mais completo que o meu aqui. Vamos lá. Alvará de reforma. E tem um módulo aqui de alvará de reforma também. Alvará de reforma é quando já existe uma edificação construída
E essa pessoa ela quer aumentar ou quer diminuir, ou quer fazer alterações internas, quando existem mudança de layout que precisa mexer na estrutura, obrigatoriamente você precisa fazer uma alvará de reforma. E aqui eu mostro direitinho, em todos eles eu mostro quadro de áreas, o que é computável, o que não é computável, quando entra a demolição, quando não entra, quando é só aumento, acessibilidade de novo, área permeável, vaga de estacionamento, aqui eu mostro tudo. Aí nós temos aqui anistia, certificado de regularização, cada município chama de uma forma, que nós chamamos de anistia da regularização, e aqui eu mostro o que é um processo de regularização, o que configura como uma regularização, quais são os passos necessários e tudo aquilo que você precisa saber para fazer um processo de regularização bem montado, completo. Vamos lá. Dentro desses 19 anos de profissão, eu criei um método Criando Aliados. Por que eu fiz isso? Depois de tantos anos trabalhando, são 19 anos nessa profissão, eu sei que quem estivesse nessa profissão, ou se a pessoa está aprendendo a entrar, ele precisa entender o que é um órgão público, como é que funciona, como é que um projeto tem que chegar. Por isso que os projetos que eu ensino aqui, nesse treinamento, é da forma como a prefeitura gosta de receber, como o técnico gosta de receber. O técnico da prefeitura, ele é um profissional como a gente, ele é um arquiteto, um engenheiro, que ele precisa receber o processo com uma certa forma de acertos, para que na hora que ele vai fazer essa análise, vai pegar seu processo, vai olhar, tem um mínimo de informações ali que ele consiga avaliar para te comunicar. Chega um projeto muito quadrado, faltando documentação escaneada de qualquer jeito, ele não vai dar atenção. Ele fala, se o cara não conseguiu nem na inicial do processo, o cara não soube fazer de uma forma legal, de uma forma como o município ordena, como a legislação ela tem que ser, eu vou comunicar, ele não vai fazer nada, só vai me dar trabalho extra e eu não vou conseguir finalizar esse caso. E ele pula para outro mesmo, tá? Então, por isso que aqui eu explico direitinho como é que você faz, como é que você fala na prefeitura, como é que você procura o técnico, como é que você vai no cartório, como é que você trata isso numa fluidez, mesmo que você nada saiba, como você tira as suas dúvidas. Então, eu fiz esse módulo aqui, que é de suma importância para quem já está na área ou para quem está entrando. Vamos lá. Aí aqui eu tenho a precificação. Eu falei até um pouquinho aqui nessa aula, mas aqui eu vou mais a fundo. Como você precifica, se você tem uma segurança para passar o valor para o seu cliente, para você fazer os 10 mil reais por regularização de imóvel. Aqui eu vou a fundo, aqui eu falo quais são os métodos que eu utilizo, o que eu precisei fazer para manter a segurança para cobrar, a forma como eu cobro hoje, e eu tenho certeza, você seguindo esse passo a passo, você vai precificar, você vai faturar, você vai ficar feliz, vai comprar seu carro, vai trocar seu carro, vai comprar sua casa, vai fazer sua viagem, vai fazer sua família feliz, vai ser feliz. Então, aqui é um método, é um módulo muito importante também para a profissão. Aqui é a prova digital. Hoje, muitos municípios já usam a prova digital. É o sistema da prefeitura de protocolo de processo. Como é que você tem que protocolar, qual a documentação que eles pedem. O próximo aqui é o COMAR, o Comando Aéreo Regional. Quando eu fiz, o pessoal que fez o curso passado, o pessoal falou assim, olha, mas você colocou uma aula de COMAR aqui, mas eu não vou utilizar. Falei, vai. Por quê? O que é o COMAR? É sobre gabaritos de altura, sobre o que a edificação alta pode causar para um sobrevoo de alguma aeronave. Então, isso hoje, o COMAR ele pega no pé, que é para ter uma ordenação de gabarito de altura, para que as aeronaves não corram risco. Então, aqui eu ensino passo a passo, minuciosamente, como é que você faz isso, como é que você protocola, aonde que você protocola. Vamos lá. Portal do licenciamento. Aqui, muitas prefeituras já estão usando também, só que eu mostro a vocês como é que você protocola, como é que você dá entrada, como é que você acompanha, como é que você atende comunique até a finalização do seu processo. Vamos lá. Que é a planilha de dados urbanísticos. Aqui eu utilizei todos os coeficientes, quais são as taxas, o que é taxa permeável, tudo que você, quando você vai fazer um estudo de arquitetura ou um estudo para fazer a regularização, aqui você vai ter que se basear nessas informações aqui. Potencial construtivo, taxa de ocupação, quanto o cara pode construir, áreas computáveis, não computáveis. Aqui eu mostro tudo. Aqui tem tudo. Tem a parte 2, que não coube todos lá. Tem a consulta
para execução do projeto. Então, quando você for fazer um projeto de execução, aqui tem todas as informações necessárias para você fazer esse projeto, para você fazer. Onde é que você se baseia, tá? Modelo de viabilidade, aquele que eu falei para vocês, você pode usar o meu, você vai colocando a sua maneira, a sua forma. As portarias que a prefeitura usa para a legislação de projetos, aqui é só de São Paulo, que é a portaria 221, e com certeza no seu município tem lá também, que é um modelo de projeto. Lá no Criando Aliados eu falo sobre isso aqui também. E aqui todos os links de pesquisa que foram utilizados. Aqui é o módulo do uso capião. Aqui é uma aula que eu fiz, estou eu e uma advogada junto, explicando para vocês o que é um uso capião, quais são as modalidades do uso capião e qual a importância dela com a parceria com o advogado. Aquilo que eu falei, o advogado faz uso capião sem o arquiteto e engenheiro, o arquiteto e engenheiro não faz uso capião sem o advogado. E aqui nós temos um guia da regularização imobiliária. O que é isso? É todo o curso de forma escrita. Você fez o curso, você vai pegar esse guia, você vai imprimir. Todo o projeto que você for fazer, toda análise que você for fazer, toda regularização, ele vai estar aqui. Você pode voltar na aula quantas vezes você quiser, mas isso está aqui de uma forma escrita. Passo a passo, ponto a ponto. Estou com uma dúvida tal, você pode vir aqui, que aqui está escrito como é que você resolve. Tá? Esse é o nosso curso por dentro. Agora vamos aqui a como se prossegue. Vamos lá. Eu mostrei para vocês tudo que eu vou entregar. Esses são os meus entregáveis, o que tem lá dentro do meu curso. E tem 2 aulas que eu vou subir ainda, que é alvará de funcionamento e alvará de corpo de bombeiros. Vamos lá. E para você que está aqui, o curso não é só isso. Eu vou dar um bônus para você. Por quê? Não vou largar a mão de ninguém, todo mundo tem que estar junto, porque é muito ruim quando você faz alguma coisa e você não tem o suporte. Então, o que eu vou dar para cada um aqui agora? Vamos lá. A gente vai ter plantão de dúvidas em sala fechada. Toda dúvida que você tiver, você vai poder me chamar. Você pode me chamar pelo WhatsApp, você vai ter um canal direto comigo, onde ali eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre os seus projetos. Toda a regulação que você vai fazer. A gente marca um horário, tá? E ali eu vou te passar tudo, vou tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá. Eu vou acompanhar os seus 3 primeiros projetos de regularização que você vai ter que fazer. Então, você pegou o primeiro, eu te ajudo, o segundo, o terceiro. Depois do terceiro, você já vai conseguir alçar grandes voos. Pode ser que no primeiro você já pega legal e ali você já consegue seguir. Essa análise eu já pego o seguinte: o que a prefeitura está exigindo? O que você não está conseguindo chegar ali? Por que você não está conseguindo desenvolver? E ali eu vou fazer junto com você, tá? A gente vai ter o plantão de dúvidas no WhatsApp, fora acompanhamento dos 3 projetos. Toda dúvida que você tenha, você vai colocar no WhatsApp para a gente, e a gente vai responder para você, ou eu ou alguém da minha equipe vai ter essa dúvida. Você não vai ficar no vazio. Você vai ter sempre uma resposta, tá? Então, aqui, só retomando um pouquinho. Plantão de dúvidas em sala fechada, que a gente vai fazer isso com dia e hora marcada. Vou acompanhar os seus 3 primeiros projetos, tirando todas as suas dúvidas de que você tenha para que você faça a execução. Nós temos o canal do WhatsApp, onde ali você vai tirar todas as dúvidas. Eu ou alguém da minha equipe vai sempre responder para você. Você vai ter sempre respostas, tá? Até aqui, nessas 3 aulas, até nesse plantão de dúvidas aqui das perguntas, eu mostrei para você tudo que é necessário, mostrei todo o meu treinamento por dentro, tudo que é imprescindível para que você seja um regularizador de imóvel, para que você consiga, com todo o meu apoio meu, apoio da minha equipe, tudo plantão de dúvidas, tudo que você precisa, nós temos aqui para você. Então, nós temos um treinamento aqui. Vamos lá. O valor para esse treinamento, com tudo isso que eu passo, com todo esse plantão, com todo esse acompanhamento, nós chegamos ao valor de 2.997. Esse era o valor mínimo que a gente tinha que cobrar para esse treinamento, para que todo mundo seja um regularizador de excelência. Mas como nós vimos que no curso passado nós não praticamos esse valor, e nós vimos que a procura foi muito grande, a gente teve até que fechar as aulas antes do tempo, que a gente não ia conseguir dar atenção para todo mundo. Então a gente tem um limite de vagas que nós colocamos, porque senão não dá, eu não vou ter tempo hábil, nem a minha equipe, para fazer o acompanhamento dos projetos. Então, como muita gente pediu, muita gente solicitou para a gente, então, o que você vai pagar nesse treinamento aqui? Qual é o valor que você precisa fazer? Então, antes de eu falar do valor aqui,
do curso, efetivamente, do nosso treinamento, como é que ele faz, nós limitamos as vagas. Nós limitamos. Então, essas vagas, elas têm um limite, porque eu quero dar atenção para todo mundo, atendimento de qualidade, não atendimento corrido. Antes de eu falar do valor, eu vou falar da garantia. A maioria dos cursos aqui, eles dão garantia de 7 dias. Você foi, você comprou, você viu que não faz sentido para você, o cara devolve, não quer nem saber se aquilo fez sentido para você ou não. Aqui também, você acessou alguma das aulas, você viu que isso não faz sentido, você pega, você fala para mim, olha, isso aqui não faz sentido para mim, não tem nada a ver comigo, eu devolvo o seu dinheiro, não vou nem discutir nada. Agora, se você viu que começou a fazer as aulas, eu vou te dar 30 dias para você fazer esse treinamento. Dentro dos 30 dias, você não conseguiu colocar em prática aquilo que eu passei para você, você para, entre em contato comigo, aí eu vou fazer um plantão de dúvidas somente focado naquilo que você precisa e vou te dar mais 30 dias para você continuar o treinamento. Dentro desses mais 30 dias, você não conseguiu, a gente para de novo, eu sento com você, a gente revê tudo de novo. E eu te dou mais 30 dias, já estamos falando de 90 dias. No final dos 90 dias, você não conseguiu, você não atingiu, não tem problema. Eu devolvo o seu dinheiro, ainda te devolvo mais R$ 500. Só que você tem que mostrar para mim por que não fez sentido para você. Tá bom? Então, por isso que a gente tem uma segurança. Então, qual que é o valor do curso? O valor do curso, ele não é esse 2.997 que nós passamos para vocês, tá? O valor do curso é 12 de 149, total de 1.497. Você pode pagar no Pix, pode pagar transferência, pode pagar no cartão de crédito, dividir a maneira como você necessita e a como você precisa. E um diferencial que eu tenho aqui, que é o plano de aceleração e organização 5 vezes mais rápido. Esse plano aqui, que eu falei para vocês, ele é o curso totalmente descrito de uma forma onde as aulas estão aqui. Então, o que acontece? Você vai lá, você vai fazer uma análise. Você assistiu, você passou lá 15, 20 dias, assistiu às aulas. Só que às vezes você esqueceu da primeira aula, você tem esse plano de aceleração com você. Aqui, na hora que você lê, se você assistiu às aulas com atenção, você pegou o que tem que ser feito mesmo, na hora que você pegar esse plano de aceleração e falar, pô, isso aqui realmente. Lá eu tenho tudo, os erros, acertos, como é que você tem que fazer, qual análise tem que fazer, como é que você analisa, como é que você joga isso para dentro de um projeto. Claro que lá a parte projetual ela não tem lá dentro, mas ela tem toda a teoria. E ali você vai conseguir, você vai folhando, depois de algumas consultas que você fez, já vai estar gravado na sua cabeça. Por quê? A gente só assistir não é tudo que a gente pega, você vai pegar uma coisa ou outra, você não consegue pegar todo o conteúdo. Por isso que eu fiz questão de fazer esse guia de aceleração 5 vezes mais rápido. Isso aqui eu estava dando como bônus e agora eu não estou dando como bônus, eu estou passando para todo mundo que queira ter. Tá? E assim, dessa forma, eu tenho essas duas garantias para passar para você. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Voltando só. Tenho todo esse treinamento que eu passei para você ser e se tornar um regularizador de imóvel. Caso você não seja do ramo, você esteja entrando agora, você vai conseguir. Você vai ter todo acompanhamento meu ou da minha equipe. Vou te acompanhar nos seus 3 primeiros projetos de regularização. Você tem o plantão de dúvidas do WhatsApp, também pode ser por e-mail. Nós vamos fazer isso tudo em uma sala fechada. Você tem a garantia, se você não conseguir utilizar o produto, eu volto com você até você conseguir fazer essa execução. Depois de tudo que eu passei para vocês aqui, eu vou te dar 3 opções. A primeira, você pode fingir que você nem assistiu a aula e passar batido. A segunda hipótese é você cometer os mesmos erros que eu cometi e demorar 19 anos para chegar nessa posição que eu cheguei aqui hoje. Ou você vem junto na nossa comunidade 100% focada, 100% organizada, onde você pode ir mais longe. E dependendo do município, da cidade onde você está, nós podemos fazer algumas parcerias também. Pessoal, o que eu tinha para falar para você era isso. Nós estaremos juntos novamente na segunda-feira, onde os carrinhos serão abertos e lá vocês poderão fazer a compra do curso, fazer essa execução e tirar as dúvidas comigo. Combinado? Agradeço todo mundo. Voltem nas aulas. Se você chegou até o final aqui, não pegou a primeira e a segunda, volta lá, assiste, faz isso aqui fazer sentido para você. Tá bom? Agradeço a presença de todo mundo. Nos vemos na segunda-feira, lá do outro lado da aula. Um abraço.